A primeira matéria, a primeira aula que nós vamos enfrentar é a matéria envolvendo os princípios aplicáveis ao processo administrativo. Mais precisamente, iniciaremos com o princípio da ampla defesa. O princípio da ampla defesa, ele tem várias facetas, várias dimensões. A primeira delas é a faceta da defesa prévia. Então, num primeiro momento, ampla defesa envolve defesa prévia. Mais precisamente, quer dizer o seguinte: antes da decisão, por isso prévia, antes da decisão, é necessária a possibilidade de concessão de defesa àquela parte que está sendo processada, sob pena de nulidade daquele processo administrativo. Então, ponto fundamental, ponto extremamente relevante: sempre que se concede a defesa num processo administrativo, a primeira faceta, o primeiro aspecto é que ela seja prévia, antes da decisão que vai definir os rumos no processo administrativo. Poderia-se pensar que, até em razão do princípio do informalismo que nós vimos nas aulas anteriores, né, presenciais, poderia-se pensar que não haveria necessidade de defesa prévia, porque bastaria dar defesa, já que o processo administrativo ele é menos formal, seria possível a defesa posterior à decisão. Mas não. O processo administrativo também, a ideia é a incidência do princípio da ampla defesa, que inclusive está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. No artigo 5º, inciso 55, temos ali que é obrigatória a aplicação no processo administrativo e no processo judicial dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Portanto, o devido processo tem que ser, no processo administrativo, qualificado com a ampla defesa. E ampla defesa necessariamente exige que ela seja prévia à decisão. Qual o motivo disso? O motivo da defesa ser prévia é a singela razão de que ela é necessária para influir na decisão do administrador. Então, a fim de que seja possível o administrador fazer uma análise dos argumentos da parte e somente depois decidir, é que ela exige que seja precedentemente a decisão a ser proferida. Porque, veja, após a decisão, não há dúvida que qualquer tipo de defesa vai envolver, para ser acolhida numa eventual discordância inicial do administrador, vai envolver a necessidade do reconhecimento de que ele errou, de que o administrador cometeu um erro ao decidir. Então fica muito mais difícil, até pelo comprometimento dele com a tese inicialmente adotada, fica muito mais difícil, posteriormente à sua decisão, que ele venha acolher aquilo que está sendo reivindicado pelo processado. Então essa é a singela razão da necessidade de ampla defesa anteriormente à prolação da decisão pelo administrador público. Mas a ampla defesa, ela não se limita somente a este aspecto. A ampla defesa, ela também tem a conotação de ampla defesa em prazo razoável. A defesa tem que ser dada num prazo razoável. Então essa é a segunda perspectiva do princípio da ampla defesa. Vejam, qual seria o prazo razoável? Aí entramos num segundo ponto, né? No segundo ponto disso, prazo razoável. Mas qual seria o prazo razoável? O prazo razoável, não há dúvida, num primeiro momento, é o prazo que é dado pela própria norma que regula aquele determinado processo administrativo. Nós falamos em aula, né, nas aulas anteriores, que os processos administrativos, eles costumam ser um regulamento, ter um regulamento, né? Cada processo administrativo tem um regulamento que o estrutura, que estabelece as suas etapas e a forma como ele vai andar, né? Bom, estes regulamentos, eles costumam estabelecer os prazos necessários para o exercício da defesa. Bom, então, num primeiro momento, o prazo razoável, evidentemente, é o do regulamento, justamente porque o administrador, aquele que fez, o legislador que estabeleceu, que regulou o processo administrativo, já fez esta análise de razoabilidade acerca do prazo. Então não há dúvida, no primeiro momento é este. Mas o ponto central é que, eventualmente, em situações teratológicas extraordinárias, né, excepcionalíssimas, é possível sustentar que o prazo estabelecido na própria norma para o caso concreto não é um prazo razoável, não é um prazo adequado.
porque não viabiliza o efetivo exercício da defesa. Bom, mas como saber isto, né? Qual seria o prazo razoável? Vejam, aqui é a típica hipótese, são situações que não estão previamente definidas na lei. Até porque a lei já estabeleceu o prazo. Se nós vamos tentar abordar uma eventual argumentação no sentido de que para o caso concreto não é razoável, evidente que não é possível em abstrato dizer qual seria, né? Isso aqui vai envolver necessariamente a argumentação casuística. Dentro de cada caso concreto, em situações evidentes, de evidente constatação, que se poderia tentar argumentar. Mas veja, estaria sendo contra uma normatização. Por isso que somente em situações realmente extremadas. Mas, de qualquer forma, é necessário saber que é possível argumentar, sim, porque dependendo da situação concreta, não haveria o exercício efetivo da ampla defesa. Então, a matéria constitucional estaria acima daquela normatização, sob pena de não haver o efetivo e real exercício da ampla defesa. Bom, mas a ampla defesa também não termina somente nesses dois aspectos. Ela tem o primeiro aspecto da defesa prévia, segundo aspecto do prazo razoável, mas ainda deveríamos complementar que ampla defesa, ela necessariamente vai envolver o aspecto da motivação das decisões do administrador. O administrador, dentro do processo administrativo, é ele que decide, né, um processo administrativo. Portanto, haverá sim a autoridade administrativa que irá realizar a decisão, né? Bom, esta autoridade, ela necessariamente terá que fazer a motivação da decisão. Então, todas as decisões proferidas dentro de um processo administrativo pela autoridade, elas devem ter as razões de fato e de direito que fundamentam, que dão base para aquela decisão. Veja, mas poderia se questionar, mas motivação não é o princípio da motivação? Não há dúvida que motivação envolve o princípio da motivação. Há um princípio próprio que foi analisado no direito administrativo 1, né? Mas a motivação também é uma faceta do princípio da ampla defesa. Os princípios, em geral, eles têm esse caráter de inter-relação. Eles se interrelacionam. Um princípio, muitas vezes, também estabelece, sim, conceitos e noções de outros princípios, como neste caso. O princípio da motivação não deixa de ser uma faceta da ampla defesa. Mas qual a razão que seria a motivação das decisões estaria envolvendo ampla defesa também? Porque, evidentemente, até mesmo para o exercício do recurso administrativo, dentro do processo administrativo, é necessário que se saibam quais são as razões que levaram àquela decisão. Se o processado não tiver acesso às razões que estabeleceram aquela decisão, evidentemente que o recurso será restringido, não haverá uma possibilidade adequada de recorrer. E o recurso, como veremos até na sequência, não há dúvida, é uma faceta da ampla defesa. Então, ponto fundamental, a ampla defesa envolve necessariamente a fundamentação das decisões da autoridade administrativa, a motivação. Mas temos ainda um quarto aspecto da ampla defesa. Vejam como a ampla defesa ela vai se ramificando e vai tendo um conteúdo mais integral, né? Qual é o quarto aspecto? A possibilidade recursal, que inclusive vai complementar essa ideia de motivação das decisões. Então, no âmbito administrativo, nós temos que ter esta convicção de uma forma até mais profunda e radical do que nos processos do judiciário, nos processos civis, né, que tramitam dentro do poder judiciário. Por quê? A ampla defesa no direito administrativo, no processo administrativo, ela tem uma conotação mais relevante até mesmo do que no judiciário. Qual a razão? É que quem decide no processo administrativo, ele não é um terceiro imparcial como é no processo judicial. No processo administrativo, a autoridade que vai decidir, ela também, na realidade, ela é parte do processo. E esta é a grande diferença. Enquanto que no judicial é um terceiro imparcial que não tem nenhuma relação com as partes que estão sendo analisadas, julgadas, no processo administrativo o julgador também é parte. Por quê? Porque
em todas as relações envolvidas em um processo administrativo, elas dizem diretamente respeito à administração pública. Por exemplo, num processo administrativo disciplinar, que é aquele que vai julgar os agentes públicos em razão do exercício das suas atividades. Um processo administrativo disciplinar, um servidor que cometeu uma infração, por exemplo, furtou algo dentro da administração, além do processo penal, vai haver o processo administrativo. E quem vai julgar é aquele que teve o seu bem furtado, que é a própria administração. Então, o julgador é parte. E se o julgador é parte, este é o ponto fundamental para ser mais relevante a possibilidade de recurso. Para quê? Para que aquele que está diretamente envolvido possa haver uma outra autoridade acima dele para que faça a análise de uma forma um pouquinho mais afastada dos fatos ocorridos. Para dar um outro exemplo, um processo administrativo na área tributária, a autoridade que aplicou a sanção, uma eventual sanção tributária, veja, ela que aplicou e num primeiro momento ela vai decidir eventual questão, impugnação sobre aquele processo administrativo. Bom, se ela vai decidir sobre esse processo administrativo, é importante que uma autoridade hierarquicamente superior, que está acima dela, faça uma análise mais afastada dos fatos ocorridos, né? Então, no âmbito administrativo, é importante, o recurso acaba sendo mais relevante do que mesmo os recursos na área do processo civil, na área judicial. A tal ponto que se diz, e aqui não haveria a dúvida que há na área judicial, que se diz ser aplicável nos processos administrativos o princípio do duplo grau administrativo. Como assim na área judiciária não há esta precisão? Porque na área judiciária vários autores, como por exemplo Luiz Guilherme Marinoni, Ovídio Batista da Silva, sustentavam que não existia o princípio do duplo grau administrativo. É verdade que outros autores sustentam a sua existência, como Nelson Neri Júnior, né? Então há esta divisão doutrinária no sentido da existência ou não constitucional, né? Constitucionalizada do princípio do duplo grau. No âmbito administrativo não há esta divisão, não há esta divergência, justamente pela necessidade de levar as questões decididas para uma autoridade mais afastada, para tentar amenizar esta parcialização que é própria dos processos administrativos. Então temos esse primeiro ponto fundamental aqui. Sempre haverá a possibilidade de recorrer dentro de um processo administrativo. Quer dizer, vamos amenizar esse sempre, né? Salvo uma hipótese. Só não haverá a possibilidade de recorrer numa única hipótese. Qual seria ela? Quando a autoridade que decide já é a máxima autoridade daquela esfera administrativa. Exemplo, o prefeito num processo disciplinar. Um processo disciplinar envolvendo um servidor público. A autoridade competente para eventual exoneração do servidor, em que se constata que ele cometeu uma irregularidade sujeita à exoneração, é o prefeito municipal. Dentro do município não há nenhuma autoridade acima dele. Então não há como recorrer. Então, por uma questão óbvia, nesta hipótese em que a autoridade que decide já é a máxima autoridade, aqui não haveria possibilidade de recursal. Mas tirando essa hipótese que quem decide é a máxima autoridade, sempre haverá a possibilidade de recorrer nos processos administrativos. E veja bem, independentemente de previsão normativa nessa direção. Isto aqui é uma questão muito importante, porque eventualmente em alguns municípios, dependendo do processo administrativo, os processos envolvendo o exercício do poder de polícia, fiscalização, ou mesmo os processos disciplinares, se eventualmente não há uma previsão recursal, dificilmente isso ocorrerá, mas se eventualmente não houvesse em determinada espécie de processo administrativo, é necessário que se saiba que este direito de recorrer existe, independentemente de previsão normativa. Coisa que jamais se pensaria num processo judicial, por exemplo. Mas qual a razão? A razão, novamente, é essa, que no processo administrativo, a questão da autoridade ser parte, a autoridade julgadora ser parte, o recurso fica com uma força e uma importância muito maior do que ocorre nos processos judiciais. Então, aqui fica esta outra faceta do princípio da ampla defesa. Mas vejam, a ampla defesa ainda tem uma outra ramificação. Ela não se esgota somente nesses tópicos.
Mas vamos lá, vamos repetindo, né? Para fixar. Primeiro tópico da ampla defesa é a ampla defesa, defesa prévia. Segundo tópico da ampla defesa é a ampla defesa em prazo razoável. Terceiro tópico da ampla defesa é a ampla defesa, a ideia de motivação das decisões. As decisões do administrador devem ser motivadas. E o quarto e último que nós vimos é a possibilidade recursal, que faz parte da ideia de duplo grau administrativo que está dentro da ampla defesa. Então veja, aqui é outro, seria o princípio do duplo grau, que faz parte do próprio princípio da ampla defesa. É uma faceta, a possibilidade de ser ampla defesa envolve a possibilidade de recorrer da decisão, de ter mais uma instância recursal. Aqui só acrescentaria nesse último tópico, né, para que ele, um ponto extremamente relevante, é que quantas possibilidades recursais nós teríamos num processo administrativo? Bom, quem vai estabelecer esta possibilidade recursal, as instâncias que nós teríamos administrativas, é a norma que regula o processo administrativo. Normalmente ela estabelecerá quais são e quantos recursos são possíveis. Por exemplo, no âmbito federal, a Lei 9784 de 99, ela estabelece 3 instâncias recursais. Expressamente está prevista a possibilidade de até 3 instâncias recursais. Agora, se eventualmente no processo administrativo que regula, lá no município X ou no estado, não há previsão de quantas instâncias recursais, nós temos que então fazer uma análise da doutrina, né? O que a doutrina estabelece nessa direção. E aqui nós verificamos a existência de 2 posições. Uma que diz e que sustenta, né, a ideia de aplicação analógica da lei federal, da 9784 de 99, e que, portanto, naqueles municípios e nos estados que não há previsão, seria também até 3 instâncias recursais na linha do que estabelece a legislação federal. Entretanto, eu fico, e confesso aqui, entre aqueles que entendem, na ausência de regramento naquela localidade, naquela esfera administrativa, municipal ou estadual, se deve adotar a ideia de ampla defesa, ou seja, eu posso recorrer enquanto houver uma autoridade hierarquicamente superior, o que normalmente não será mais do que 3 ou 4 esferas, né? Mas eu entendo que não há por que restringir um princípio constitucional sem a existência da lei que assim o estabeleça, até mesmo dentro da linha do próprio artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que diz que ninguém pode ter seus bens, que ninguém pode deixar ser obrigado a deixar de fazer ou fazer alguma coisa, senão em face de expressa previsão legal. Então, aqui, na ausência de lei restritiva, eu entendo que seria possível o recurso até mesmo à última autoridade, à máxima autoridade naquela esfera administrativa. Bom, seja como for, temos aqui as 2 posições. Bom, para finalizarmos ainda e finalizarmos esta aula, temos a última faceta que eu gostaria de ressaltar para vocês do princípio da ampla defesa, que é a ideia, mais do que uma afirmação, uma indagação. Há necessidade ou não, existe a necessidade ou não, de defesa técnica no processo administrativo. É uma faceta do processo administrativo a defesa técnica? Essa é a questão que fica a indagação. Bom, para começarmos a responder, o que seria uma defesa técnica? A defesa técnica é aquela produzida pelo técnico, pelo advogado. Será que é obrigado o advogado no processo administrativo? Começamos a resposta com a visão geral, né? Não. O entendimento predominante é que, e é o consagrado, é de que não há obrigatoriedade de advogado no processo administrativo federal. Salvo, se poderia cogitar, mas isso também não é um consenso, se poderia cogitar salvo naquelas hipóteses em que há uma legislação, a legislação expressamente prevê a obrigatoriedade do advogado. Aquela norma que regulamenta o processo, lá no determinado município ou estado, ou seja lá onde for, diz que há obrigatoriedade da presença do advogado. Até aqueles que entendem que nessa situação seria possível, então haveria obrigatoriedade do advogado e que isso não, em princípio não seria uma restrição, porque ao contrário, está garantindo a ampla defesa com a presença daquele que é o tecnicamente mais adequado para defender a parte. Bom, temos aí que fazer no mínimo uma ponderação, né? Até se pode entender da obrigatoriedade do advogado. Entretanto, é importante que para aquelas pessoas, para aqueles processados que
tem, digamos assim, que não tem condições de ter o advogado, essas normas que obrigam, no mínimo teriam que ter uma previsão da advocacia, de uma advocacia propiciada pelo próprio município, que o município ou o Estado viabilizasse, né, a presença do advogado gratuito para aqueles que não têm condições de tê-lo, né? Porque senão haveria na realidade uma falsa ampliação do princípio da ampla defesa, porque se de um lado obriga a defesa, seria feito por um tecnicamente mais adequado, mas por outro lado, aquelas pessoas que não teriam condições de ter um advogado, de pagar um advogado, não teriam defesa. Então, no final das contas, seria mais prejudicial do que benéfico. Então, somente nessas hipóteses que eu entendo, aí sim que haveria esta possibilidade de obrigatoriedade, se a mesma lei também viabilizasse a gratuidade para aqueles que não tivessem condições de ter o advogado, ou viabilizasse o oferecimento pelo próprio ente público do defensor. Bom, aqui temos então esta última questão da defesa técnica. Agora, eu só amplifico aqui um ponto relevante sobre este último tópico da defesa técnica. É que há uma discussão, sobretudo numa espécie de processo administrativo. Qual seria ele? O processo administrativo disciplinar. Vimos já até nas aulas passadas que existem centenas ou dezenas de processos administrativos diferentes, processo administrativo disciplinar, processo administrativo tributário, processo administrativo do trânsito, processo administrativo ambiental, consumidor, e inúmeras espécies de processo administrativo. Bom, a questão é que no processo administrativo disciplinar, que é aquele, repito, que envolve a administração pública e os agentes públicos, algum tipo de infração, algum cometimento de alguma ilicitude, alguma ilegalidade, né, por aqueles que estão vinculados com algum vínculo especial com a administração, a esse se aplica o processo administrativo disciplinar. Bom, para estes que se aplica o processo administrativo disciplinar, nós temos uma indagação um pouquinho mais intensa sobre a necessidade ou não de advogado, de defesa técnica, a tal ponto que o STJ lançou a súmula 343. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, lançou a súmula 343, que, em síntese, expressamente estabelece: é obrigatória a presença de advogado no PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Bom, entretanto, a questão não terminou por aí. O STF, Supremo Tribunal Federal, por sua vez, veio posteriormente e rechaçou esse entendimento, trazendo a súmula, não qualquer súmula, mas uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 5. E o STF, desdizendo o STJ, estabeleceu que é uma faculdade a defesa técnica, até mesmo no PAD. Então nós ficamos com essa regra geral. É uma faculdade a defesa técnica no PAD e é uma faculdade a defesa técnica nos processos administrativos em geral. Está bem? Então essa é a nossa primeira participação aqui sobre especificamente o princípio da ampla defesa.